vale a pena, né? Muito bom com a situação. Olá, no programa em discussão de hoje vamos falar sobre empreendedorismo feminino. E para essa conversa eu recebo Simone Abravanel, que é CEO da Pitaia Bank. Também Débora Durazo, que é fundadora da Dasdu e da Arclen. E também Shirley Freitas, que é educadora financeira. Bom, sejam todas bem-vindas, então, aqui à Rede Alesp. Obrigada. Muito obrigada. Bom, para começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho, de uma forma resumida para a gente, a área de empreendimento que vocês têm, cada uma falando um pouquinho. Você começa com a gente, Simone? Bom, prazer estar aqui com vocês, né? Obrigada pelo convite. Na verdade, eu tenho um banco digital, que é uma coisa nova, né? Na verdade, é uma fintech, né? Que, na verdade, nós temos quatro empresas que trabalham com todos os serviços que um banco tem, só que de uma maneira mais em conta, porque nós usamos tecnologia para fazer esses serviços, né? Então, nós colocamos como banco, mas na verdade somos fintechs que podemos oferecer esses serviços para o público de uma maneira mais econômica, que é o grande, como fala, é o futuro, né? E usa o Bitcoin, que hoje... Na verdade, o meu banco, ele usa tecnologia blockchain, né? E a tecnologia blockchain, ela veio para revolucionar, assim como a internet revolucionou a comunicação nos últimos anos, né? E o blockchain vai revolucionar a maneira que nós vamos transacionar o nosso dinheiro, o mercado financeiro, né? Eu sempre faço uma comparação para o pessoal entender. Nos últimos 20 anos, a internet fez com que todos nós mudássemos muito a maneira de comunicar. Nós evitamos agora o telefone e usamos muito mais a internet, o celular, né? O WhatsApp. Sim. E hoje as pessoas vão utilizar muito mais o blockchain, que nada mais é, de uma maneira de você transacionar o seu dinheiro diretamente, o que nós chamamos de peer-to-peer. Então, o Bitcoin, que é essa moeda tão conhecida, famosa, né? Ela validou essa tecnologia, o blockchain. Por isso que ela é tão revolucionária, né? Ela não precisa de intermediário, ela não tem ela não tem nenhum governo, ela não tem ninguém que regule ela. A regulamentação é totalmente de todas as pessoas que estão dentro desse sistema blockchain, entendeu? Normalmente, para o pessoal de casa entender, se eu tenho um banco, por exemplo, um banco Itaú, Bradesco, qualquer um, tem toda uma regulamentação do próprio banco, né? E do sistema do Brasil também, né? Do governo. Nessa tecnologia blockchain, qualquer pessoa é o sistema. Não tem um regulamentador, né? E não tem interferência, é uma coisa direta, né? Então, isso vai revolucionar muito a maneira do que a gente vai se comunicar. Então, se eu falo do meu celular diretamente com você via WhatsApp, praticamente eu não tenho ninguém, não tenho uma telefônica, não tenho ninguém, né? Não tenho uma empresa com que eu pague, né? É gratuito. Então, você tem um serviço muito mais em conta. Isso vai acontecer com o blockchain. Nós vamos ter serviços financeiros muito mais em conta. Até remessas internacionais serão muito mais em contas com essa nova tecnologia. E quando você abriu essa empresa, né? Há quanto tempo e por quê? Na verdade, é uma longa história, mas enfim, apenas um ano. Eu decidi, em maio do ano passado, quando eu fui ser advisor, fui orientar a uma fintech, né, uma startup, na verdade, de tecnologia. E durante esses 3 meses eu vi aqueles meninos com tantas ideias, eu falei, nossa, isso é muito revolucionário. Só que eu achava que eles não estavam sabendo fazer a gestão, né, que era muito importante, né? Uma gestão dentro de uma empresa é muito importante. Então eu falei, não, eu vou fazer isso. Aí eu decidi fazer. Só que normalmente quem tem uma fintech, uma startup, ele faz um produto. Muitas pessoas conhecem. Ah, essa startup empresta dinheiro. Ah, essa startup, por exemplo, o Nubank é uma fintech. Ele só oferecia o quê? O cartão, né? Aí eu falei, gente, mas se eu tiver só um produto, esse meu cliente vai sair rapidamente da minha plataforma. Então, eu criei vários produtos dentro da minha plataforma. Então, por isso que eu me apresento como um banco, porque eu tenho todos os serviços, eu vou ter empréstimo, eu vou ter cartão, né? E também tenho essa exchange de criptomoedas, que as pessoas vão poder comprar e vender moedas eletrônicas, que uma delas é o Bitcoin. Bacana. Débora, me conta um pouquinho então das suas empresas e quando que você começou e por quê, como, me conta. Contar um pouquinho da história, né? Bom, a Dasdu é um guarda-roupa pay-per-use. O que é isso? Você paga pelo uso, né? Então, imagina que você chega numa loja com várias roupas
de vários, assim, tem de todos os tamanhos, do PP ao plus size, e você paga pelo uso. Né? Então, a gente não está falando de acúmulo, a gente não está falando de comprometer o nosso espaço no guarda-roupa. Essa é a nossa proposta, além do consumo consciente, né? E responsável. Então, a gente trabalha com duas formas, pode ser um aluguel avulso, então, para um evento específico, que você pega, fica por uma semana, ou por plano de assinatura. Então, nós temos alguns tipos de plano de assinatura, né, para quem quer usar bastante, quem quer incorporar de fato o conceito, e para quem quer só dar um up no guarda-roupa, né, de repente pegar umas peças tal, e compor. Mas a nossa proposta é justamente dar uma freada no consumo desenfreado. Né? É uma alternativa ao consumo desenfreado, que tem muita relação com a educação financeira, né? E sem comprometer a mulherada que gosta de estar sempre bem vestida ou precisa estar sempre bem vestida, você tem essa opção, né, de não acumular. Usa, tem acesso, mas não precisa da posse. Né? Essa é a nossa proposta. Nós temos o espaço físico, que fica na Vila Mariana, a loja física, e temos a plataforma digital, onde você pode alugar online. Então, com total comodidade, você pede de casa, recebe em casa, não precisa lavar, nós lavamos. Então, essa é a proposta da Dasdu. Essa eu sou sócia, né, proprietária, fundadora sócia, e sou fundadora da Airclaim, que é uma outra proposta também, que a gente cuida de passageiros. Na verdade, a gente vai buscar a indenização para passageiros que tenham passado por transtorno em voo. Então, voo cancelado, atraso excessivo, overbooking, bagagem extraviada, que a gente vê muito disso acontecer. Sim. Então, e desmistificar esse conceito de que é complicado, que é burocrático. A gente faz tudo de forma muito simples, muito prática, um atendimento super rápido, os processos costumam levar pouco tempo, né? E a pessoa e o cliente só se preocupa em programar a próxima viagem. Esse é o nosso intuito, né? Essa é a nossa missão. E nesse caso da Airclaim, nós só cobramos no êxito, ou seja, não tem risco para o cliente. Né? E as duas empresas, Priscila, na realidade, eu abri a Airclaim faz 3 anos e a Dasdu abrimos as portas há 2 anos, embora né, a gente tenha trabalhado, já esteja trabalhando nisso há mais tempo. E as duas empresas foram criadas por necessidade que a gente via nos clientes, né? Então, a Dasdu foi porque eu e minha sócia éramos as loucas do consumo, a gente comprava muito, e aí a gente começou a desapegar, a fazer bazar e tudo mais, a gente falou, gente, isso não está certo, a gente tem que criar algum modelo, e criamos. E a Airclaim também foi porque eu passava muito por isso, né? Tinha muitos problemas, nossa, voo cancelado, bagagem extraviada era a rotina. E aí eu falei, precisa desmistificar isso, né? E eu comecei a buscar a minha indenização e falei, puxa, só 7% dos brasileiros vão atrás, né? Então, a nossa missão é levar isso de uma mensagem simples. Fala, gente, vai buscar, vamos buscar nossos direitos, né? Shirley, me conta um pouquinho, então, da sua história, sua empresa. Sim, é uma honra para mim estar aqui e falar do empreendedorismo, né? Do empreendedorismo feminino. Hoje sou uma empreendedora, deixei a minha vida corporativa, vim de 23 anos aí de experiência, sempre na área administrativa, financeira. E hoje eu estou com a minha missão, né? Que é a missão de levar a educação financeira para os brasileiros, né? E eu conto sempre que eu comecei a estudar educação financeira para me ajudar, né? Falei, gente, o que acontece, né? Eu recebo, no mesmo dia que eu recebo, meu dinheiro acaba. Mas alguma coisa está errada. E comecei a estudar, nem sabia que tinha tanta coisa, né? Que hoje, para ajudar as pessoas, me ajudei. E quando eu comecei a falar, né, do que eu estava fazendo, as pessoas começaram a ver o meu resultado. Porque eu tinha, assim, cartão de crédito que vencia dia 5, dia 10, dia 15, dia 20, não sei como que eu administrava todos e administrava. Mas com aquela sensação, né, de que chegou o final do mês, você trabalhou, e seu dinheiro, seu dinheiro foi embora em pouco tempo. Então eu falei assim, não, tem uma maneira melhor de trabalhar com o dinheiro. E eu descobri que a gente tem que trabalhar com o comportamento. E é isso que eu ensino hoje, né? Como as pessoas administrarem o dinheiro que ganha. E não importa se ela ganha 10 mil ou R$1.000. Então, se ela não souber lidar com o pouco, o muito também vai passar pela vida dela sem deixar aí grandes feitos, né? Sim. Então, vai ficar sempre aquela sensação que eu não realizei sonho, ou que eu estou perdendo a oportunidade. Então, é nesse viés que hoje eu trabalho o comportamento diante do dinheiro. Vamos falar um pouquinho da coragem. Por quê? Para começar um negócio,
a gente pode até ver uma necessidade, mas e a coragem de colocar os planos, né, ali em real, né? Até no caso da Simone tem a questão de uma moeda nova, de uma tecnologia nova, algo que as pessoas ainda têm dúvida, dá certo, não dá, quebra daqui a pouco, como que acontece? Acho que teve, assim, realmente você falou uma palavra certa, muita coragem, porque é muito desafiador a gente trabalhar no Brasil com coisas novas, acho que em qualquer lugar do mundo, né? Porque, na verdade, a gente não tem regulamentação aqui no Brasil para trabalhar com uma exchange de criptomoedas, né? E todas as pessoas, elas vinculam a palavra criptomoedas ou Bitcoin com lavagem de dinheiro. Na verdade, a lavagem de dinheiro não nasceu com o Bitcoin, isso é uma grande besteira, né? Então, assim, a verdade, ele veio para facilitar. Então, essa coragem, assim, porque, puxa, mulher, mexendo, quantas pessoas, né, acabam tendo tem muita dificuldade, mas eu falei, bom, eu acredito nisso, eu acho que a minha coragem veio realmente de acreditar. Eu sou uma empreendedora desde os 19 anos de idade, né? E como uma coisa que eu acredito muito, eu acho que a gente acaba passando para outra pessoa, que é o caso das meninas. Quando você sente a dor do mercado, né, que nem ela falou, todas aqui, elas sentiram uma dor e foram resolver. Eu acho que essa coragem vem dessa dor, porque se você sente essa dificuldade, você fala, não, eu tenho que ajudar. E quando eu olhei, eu falei, isso é tão democrático, eu vou ajudar tantas pessoas, porque dentro da minha plataforma de criptomoedas, 60%, só para você imaginar, 60% dos brasileiros, eles estão negativados. Sim. Então, eles não podem ter acesso a um banco. Dentro da minha plataforma da pitaiatrade.com, ela pode ter uma conta, eu não estou emprestando dinheiro para ela. Ela pode comprar ou vender criptoativos, ela pode poupar em criptomoedas, né, no caso, e ela pode pagar contas e ainda recarregar o celular. Então, é um banco que eu vou estar dando acesso. Então, o que me motivou, na verdade, a ter coragem, falar, gente, eu vou ajudar muitas pessoas. Então, a criptomoeda, para mim, é uma coisa extremamente democrática. Então, esse é o meu grande motivo e a minha grande coragem de fazer isso, por acreditar. Você também comentou sobre isso, né? Essa coisa da coragem aliada a ajudar outras pessoas também, né? Eu larguei corporativo faz 2 anos e pouquinho também. Já tinha essas 2 empresas abertas e aí veio a necessidade de dedicação, né? Eu precisava dedicar o meu tempo, a minha energia para a coisa de fato acontecer. E foi complicado, assim, porque quando eu decidi pedir demissão, eu fui promovida. Aí eu falei, ai meu Deus, tá bom. E aí tracei um plano, né? Foi super bacana. E eu tenho a seguinte opinião, se você é do meio corporativo. Esse acho que é o meu maior recado, assim, se você é do meio corporativo e tem vontade de empreender, tem uma vontade, tem um plano, faça o melhor no corporativo, porque se um dia as coisas não derem certo no seu empreendimento, quando você pedir para retomar no corporativo, você será readmitida. Portas abertas, né? Exatamente. Porque no fim do dia, a gente quando vai empreender, a gente percebe a grande dificuldade para contratar pessoas ou qualificadas ou num custo que nós possamos pagar, porque no começo de um projeto nunca é fácil, de uma startup nunca é fácil, né? Mas pessoas comprometidas. Então, quando você faz muito bem, você consegue, né? Você não vai se desesperar. Eu acho que esse é o grande ponto. E foi difícil também, assim, né? A Dasdu também é um conceito que, nossa, ainda tá começando, né? Tá se falando bastante tem muito agora. Preconceito, vou usar uma roupa usada. Isso. Não, esse preconceito existe bastante, né? Tem. E tá se falando bastante agora sobre isso. A Constança Pascolato deu uma entrevista falando, gente, isso é o futuro. E eu falei, isso, Constança. E diante da educação financeira, isso é super importante, né? Exatamente. E eu ensino bastante isso, porque às vezes as pessoas me chamam, né, para sair das dívidas ou controlar gastos, ela fala assim, já sei, Shirley, você vai pedir para eu deixar de gastar alguma coisa. E eu ensino justamente o diferente, é não deixar de gastar, mas que esteja no orçamento. Então, ao invés dela comprar uma roupa cara, de repente ela pode alugar uma roupa e estar bem vestida o tempo todo, né? Então, são esses pequenos detalhes que vai fazer toda a diferença. São alternativas inteligentes, que eu chamo, né? Exatamente. Igual o banco digital, né? Uma coisa totalmente prática, fácil, mas que tem que ter quebra de paradigmas, né?
quebra de paradigma. Porque o banco digital você não paga taxas, né? Essas taxas abusivas. Então, uma pessoa que tem uma conta no banco digital, onde ele paga um TED, um DOC, ou talvez nem pague para ter essa conta, isso já é uma grande economia, porque as pessoas não fazem essa conta na ponta do lápis, na verdade? Eu falo muito dos gastos invisíveis, então um paralelo que eu traço é com as taxas bancárias, né? Que as pessoas não percebem o quanto elas pagam de taxas. E a gente pode começar a economizar, e você sabe bem, a partir de R$30. E tem gente que paga taxa de serviço de 100, R$80 e não percebe. Existem algumas maquininhas, agora eu vou puxar para o meu lado, que falam assim, não, você é taxa zero, ok, mas você vai ter que ter uma conta PJ nesse banco de R$400 por mês. Taxa não é zero, né? Então as pessoas têm que olhar, elas olham um lado, mas não vê o outro, né? Então assim, olha, nossa, você pode entrar nesse bar de graça, mas você vai ter que ir lá e vai ter que beber. Será que é de graça mesmo? Não é de graça. A gente tem que pensar, não existe nada de graça, mas nos bancos digitais, eles têm realmente taxas, mas contas, porque nós não temos assim uma estrutura tão grande. Trabalhamos com tecnologia, poucas pessoas, e a gente pode oferecer essas taxas menores para as pessoas. E acho que é uma coisa que eu acho importante aqui no caso de nós três, o brasileiro, ele adora novidades e, por incrível que pareça, ele é um dos países que mais usa fintechs. No caso dela, eu posso falar que é uma startup, não deixa de ser uma startup. Sim, então, é uma inovação. É uma inovação, então eu acho que a gente está no país certo, sim. Aí quando a gente fala de educação financeira e empreendimento, a gente sabe que o empreendedor, às vezes, ele trabalha até muito mais do que se fosse numa empresa, né, ali com carteira assinada, horário de entrada, horário de saída. Mas também tem a questão do dinheiro, que entra, mas e como fazer isso aqui eu não posso gastar ainda, isso aqui eu já posso, é um investimento. Como que funciona isso? Como fechar essa conta? Né? É o planejamento. E as pessoas têm muito receio de fazer planejamento, de ter uma planilha, de anotar o que entra, o que sai, e de reservar uma parte, né? A resistência é muito grande de eles se educarem para tudo o que entrar. Por exemplo, entrou X reais de um trabalho que eu fiz. Uma parte disso já tem que reservar, ela tem que começar a criar ali a reserva estratégica. E isso é bem desafiador. Acho que você falou uma coisa muito importante, que assim, ela falou, tem que anotar os gastos. Eu nunca tive esse hábito, mas meu ex-marido tinha. Ele fazia isso pela gente. E uma vez a gente observou que nós gastávamos uma fortuna de farmácia. Falei, gente, a gente não está nem na terceira idade, né? Assim, nem na segunda, na época, mais 20 anos, isso. Aí a gente começa a observar os nossos gastos e a gente vai poder observar e a gente vai poder saber aonde a gente pode cortar. Né? Então, acho que o primeiro passo, né, pegando a onda dela, é realmente anotar o que a gente gasta. Aquela pipoca, aquela coisa, você tem que anotar. E a gente sabe onde a gente pode cortar. E o que eu explico bastante também é não precisa passar o ano inteiro anotando. Você tem que fazer ali um diagnóstico da sua vida financeira. Então, se a pessoa é autônoma, que ela anote por 90 dias. Então, por 90 dias ela vai entender o que ela está gastando, o que está entrando, onde está saindo, dela já vai. E isso vai virar automático. Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu tenho que anotar. É um panorama da vida. É um panorama da vida. É super interessante o resultado. Eu estou com um cliente, com um casal que eu estou cuidando, né, já passamos aí por uns 3 encontros já. Gente, eles ficaram assustados. Eles fizeram o exercício certinho. Que eles movimentam R$12 mil por mês e eles não tinham noção. E eles falam assim, gente, esse dinheiro está entrando no nosso dia, está entrando no automático e eles não estão realizando quase nada, mas estão gastando 12 mil por mês. Nossa. E daí, agora eles já vão começar a investir, olha só para você ver, porque eles entenderam onde o dinheiro está vazando. E começou a fechar a torneira ali, fechou a torneira e já sobrou para investir. Que legal. Olha como é interessante. Débora, e como que você conseguiu ver que a empresa dava lucro? Né? Porque é uma ideia bacana, é uma ideia sustentável, economicamente, para quem aluga também, é muito rentável, mas você, como empresária, como que você conseguiu enxergar que ali daria lucro para você? A Dasdu é uma macro tendência. Então, a gente brinca, eu e minha sócia, a gente fala, olha, isso tem que dar dinheiro na nossa geração, na próxima vai. É um desafio, todos os dias é um desafio, a Dasdu, né? Porque foi como a Shirley falou, é uma quebra de paradigma. Então, agora a mídia nos ajuda no conceito, a mídia... Então, é um projeto que tem muito ainda a crescer, muito ainda o que faturar. A Airclaim já foi, eu não tive um aporte, né? A Airclaim foi, a gente
assim, a estrutura da empresa foi, como é serviço, né, eu não tive um investimento diferentemente da Azul, que a gente montou um acervo de 1.300 peças incríveis, assim. A Airclay não. Então, a Airclay, o retorno foi muito mais rápido, mas, Priscila, a gente ainda precisa convencer algumas pessoas de que ela tem que buscar o direito dela, né? E a gente tem um perfil muito de respeitar, né? Respeitar o timing, respeitar o perfil da pessoa mesmo. Tem alguns clientes que preferem não fazer isso porque tem receio de perder as upgrades, né? De repente sai da classe econômica, vai para a classe executiva, esse tipo de regalia. E a gente super respeita isso. Mas a Airclay, respondendo a sua pergunta, o resultado foi mais imediato, ainda que tenha esses desafios de aumentar esse percentual, né? De 7%. Está sempre aumentando o percentual de brasileiros que vão em busca dos seus direitos e a gente está aí para ajudar. E é um desafio, né? A gente sabe que as empresas, às vezes elas duram 2 anos, né? Tem uma vida curta. O que vocês entendem que isso acontece? Por que a empresa às vezes dura tão pouquinho? Impostos. Eu acho que no Brasil, eu sou brasileira, adoro o Brasil, eu escolho o Brasil, eu acredito no Brasil, participo de vários grupos de mulheres empreendedoras e eu estou empreendendo aqui. Mas, infelizmente, nós moramos num país que tem muita dificuldade com o empreendedor. Os custos de tudo são muito altos, né? O próprio, assim, eu sou um banco digital, mas assim, os bancos para dar empréstimo eu acho que é a grande dificuldade do empreendedor. Né? Assim, porque tudo existe um custo e não existe uma ajuda. Hoje em dia está tendo esse novo conceito de investidor anjo, várias, né? Então, enfim, eu estou com o aparelho, a gente não conseguindo falar, mas é diferente, entendeu? Hoje em dia existe o outro lado de startup que consegue com mais facilidade, mas eu acho que o nosso país, eu acho que é uma coisa do nosso governo que dificulta um pouquinho a gente ser empreendedor, que acaba morrendo em 2 anos, né? Eu acho que, complementando o que a Simone disse, tem uma questão que, para mim, no meu ponto de vista, é muito clara, que é a excelência no atendimento, né? Porque quando você presta um excelente serviço, um atendimento excepcional, os clientes voltam. E eu vejo tanta dificuldade. Exato. Né? E assim, é natural, é um processo natural. E quando a gente para pensar, nas vezes que a gente precisa de um serviço, na forma que a gente é atendido, assim, na verdade eu vinculo a falta de sucesso ou de segmento de algumas empresas por essa característica, muitas vezes, né? De não olhar para o cliente, não entender a dor dele. Eu quero abrir um negócio que eu acho super bacana, super legal. Mas se olhar isso que o seu cliente precisa? Você está olhando para o seu cliente? Você está escutando o seu cliente? Não. Aí eu acho que juntando as duas coisas e mais vários outros fatores, eu acho que realmente colaboram para essa vida. Muitas vezes também a falta de planejamento. Eu já atendi o pequeno empreendedor, que ele veio já endividado para falar comigo, mas que ele adquiriu um empréstimo enorme para abrir um negócio dos sonhos. Então não teve um planejamento, a não gestão, teve, isso é muito bem lembrado. A gestão não teve um estudo de mercado, ele não entendeu o ponto de equilíbrio para ele começar a empreender. Então tudo isso vem antes e muitos eles acham que é só abrir uma porta, um negócio e começar a empreender. Realizar um sonho. Realizar um sonho. Simone, a questão do banco, às vezes a pessoa quer empreender, quer abrir um negócio, ela vai no banco, pega um empréstimo. Daí a gente está falando do banco digital. Dá para também fazer esse empréstimo? Eu sei que a tua empresa já consegue fazer pagamentos de algumas outras... Então, vendo no macro, né, da minha empresa, nós vamos, por exemplo, plugar, não vai ser o meu banco diretamente, eu vou ter realmente esse empréstimo, por exemplo, para os pequenos e médios empreendedores. Mas, na verdade, quem vai estar emprestando não sou eu, banco. A gente tem uma plataforma que, assim, existem pessoas que estão com dinheiro e que querem emprestar, por exemplo, para Débora. Aí ela vai olhar, a gente vai fazer, na verdade, esse match. Então ele quer, olha, ela é boa, pagadora, tal, ele vai emprestar. Isso também é uma nova tecnologia, isso que faz parte do banco digital. Nós vamos emprestar também. Por exemplo, se eu vou alugar roupas, então
na empresa da Débora, vai chegar um momento que eu posso pagar com a moeda digital? Total. Se a Débora tiver a Pitaia Pay, que é a minha maquininha, que eu sou super adquirente, ela vai estar lá, ela vai ter débito, crédito ou criptomoedas. Isso já é uma realidade hoje, eu já faço isso hoje. Já está tendo agora esse primeiro mês que a gente está entrando no mercado, pode fazer. Mas eu, hoje, antes da Pitaia, né, já poderia, porque se você tem uma conta numa exchange, né, como a minha, pitaiatrade.com, se eu tenho lá bitcoins, e ela também tem uma carteira, né, ela tem numa outra exchange, tem outro banco. Eu chego lá, através do QR Code eu pago, eu transfiro da minha carteira os meus bitcoins para a carteira da Débora. Poxa, que bacana, hein? Então, isso é a coisa mais revolucionária que vai existir, mas acho que tem um longo caminho para isso, né? E só uma curiosidade, a gente fala em bitcoins, hoje no Brasil tem 3 mil CPFs que usam bitcoins, que utilizam de bitcoins, sendo que dentro da Bolsa de Valores, apenas 1 milhão consegue aplicar. Isso com toda a democratização que algumas empresas estão fazendo, você pode aplicar dentro da Bolsa de Valores, mas no Bitcoin tem 3 milhões, é muita gente. Shirley, eu estou aqui com o seu livro, Uma Viagem para Empreender, 12 mulheres inspiradoras que seguiram seus sonhos. Me conta um pouquinho desse livro, né? São mulheres inspiradoras, assim como nós temos as nossas convidadas aqui? Exatamente, são mulheres assim que desbravaram, né? Elas hoje, aí é uma pequena biografia de cada uma, contando como elas atravessaram, né? E hoje, todo esse caminho, né? A gente entende aqui que o empreendedorismo é como uma viagem, né? Por isso, uma viagem para empreender. E hoje, cada uma está realizando o que elas gostam, com amor, com paixão, e realizando essa missão, né? Cada um dentro do seu tempo, do seu entendimento, nichos diferentes. Aí temos várias mulheres falando de nichos diferentes. Então, é um estímulo, né? É realmente um incentivo para a mulher que quer empreender. Tá, e agora a gente tem um minutinho final, queria que você deixasse algumas dicas. Para a mulher que quer empreender, ela vai olhar aquilo que ela tem de talento, ou ela vai olhar a necessidade do outro? O que ela faz para olhar e falar, não, agora eu estou segura para empreender? Normalmente é o talento, é alguma coisa que ela já faz com paixão. Então, identificar um propósito, né? O que ela traz como propósito para a vida dela. E esse livro nasceu dentro de um projeto, tá? Um projeto de mulheres empreendedoras. A fundadora é a Tânia Trevisan, que hoje a gente já reúne mulheres em 4 países falando do empreendedorismo. Então, as mulheres já se ajudam. Então, tem aquelas que ainda não se encorajaram para fazer o que gostam, outras que já passaram por isso, como nós, que vamos aí apoiar as outras. Então, é uma grande ajuda dentro desse grupo. Bom, eu tenho, então, só um tempinho para que cada uma dê o seu endereço virtual também, né? Para quem quer mais informações. Então, quem quer ter uma conta na Pitaia Bank, é só baixar o aplicativo, né? Pitaia Bank, e na exchange pitaiatrade.com. Tanto Android quanto no iOS. Né? Ou se não, pode entrar também através da nossa plataforma pitaiatrade.com, que é a nossa exchange. Mas o banco, como ele é digital, só através do aplicativo. Débora? Estamos na web, né? dasdu.com.br. Então lá já tem o catálogo online dos produtos, que ainda não tem tudo. Acho que a gente está com 80%, faltam uns 20% para a gente colocar as fotos. E airclaim.com.br. Seus contatos também? O meu, eu vou deixar o Instagram, que é Shirley Freitas Oficial, e na minha bio tem todos os meus canais, que leva para o meu YouTube, para os vídeos, para as reportagens que eu já fiz, fala do projeto. Então, pelo Instagram é o mais fácil me achar. Ok, muito obrigada então pela participação de vocês, por dividir conosco você. um pouco da vida de vocês e uma vida de sucesso. Muito obrigada. Bom, o programa Em Discussão fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp e no canal da Rede Alesp no YouTube. Tchau, tchau. Vale a pena, né? Muito bom com a situação.